Fala, meu aluno, minha aluna, alunos do ICD Concursos, estamos aqui agora com a disciplina de ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. A gente vai trazer para vocês aquilo que tem mais incidência de cair. Geralmente cai alguns pontos importantes que é importante entender a relação e a correlação da Guarda Municipal. E Guarda Municipal, mas vocês sabem que está aí amparada por uma nova decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que traz à guarda uma nova roupagem, uma nova perspectiva, uma nova visão, que valoriza a guarda em dois aspectos: na atribuição policial, né, que ela pode fazer o trabalho ostensivo, fazer abordagens, como também, pessoal, a Guarda Municipal, ela agora também recebe uma valorização de reconhecimento. Isso vai implicar também no plano de carreira e salário, remuneração no caso. Então, só vem coisa boa. Então, muita gente aí não sabe o que fala quando critica, quando acha que não é para ser permitido a guarda agir como polícia. Mas, minha gente, e se soma às carreiras policiais para proteger o cidadão, proteger aí a sociedade da criminalidade, né? Então, a gente sabe que a Guarda Municipal, ela na rua, com essa atribuição e respaldado pela lei, lá no rol também das carreiras policiais, né, dos órgãos de segurança pública, do artigo 144 da Constituição, do Código Penal, então da Constituição Federal também, né, ali o trocadilho em todas as partes da lei. Então isso traz pra gente mais segurança, isso só soma, né, pessoal? E o que se soma é sempre muito importante. Então a gente vai trazer aqui para vocês ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a gente vai trazer aqui alguns pontos importantes que já caíram em outros concursos e que com certeza vai cair na sua prova e você vai estar gabaritado aí para poder fazer uma boa prova, tá certo? Então, para quem não sabe, eu sou o professor Rosivaldo, que está chegando agora na nossa plataforma, Rosivaldo Messias. Eu sou o CEO do ICD Concursos e estarei com vocês com as disciplinas de Estatuto da Criança e Adolescente e CTB, Código de Trânsito Brasileiro. A gente trabalha com parte de legislação e a parte também administrativa, como administração geral, arquivologia, administração pública e muitos assuntos importantes aí que tem uma grande incidência de cair em concurso, principalmente das carreiras policiais. Então vou estar com vocês, vou trazer materiais, videoaulas explicativas de forma objetiva, expositiva, para que você pegue com mais facilidade. Vou trazer muitos bizus aqui para vocês, certo? Sobretudo também questões, a gente vai trabalhar muitas questões e a gente vai trabalhar as questões já dentro da configuração do perfil da banca INDEC. A banca INDEC não é uma banca extremamente técnica, né? Mas ela exige muito do candidato o raciocínio, a interpretação. Então eu vou mostrar para vocês que vocês precisam ler o enunciado, entender o comando do enunciado e só depois aplicar nas alternativas. Mas vocês precisam, mais do que nunca, entender a importância da autoanálise das questões. Então, ler o enunciado e entender o comando do enunciado. Se ela exige uma alternativa incorreta ou correta, o que é que ela está pedindo, quais os pressupostos, qual a base legal. Então, tudo isso tem que saber, certo? Agora, venhamos e convenhamos, eu vou trazer para vocês aqui Estatuto da Criança e Adolescente, mas na mesma proposta das outras leis, vocês têm que aprender também a não ficar apenas no material dos professores. Vocês têm que ler, se debruçar, bunda na cadeira, com a lei seca, tá? Então pega lá o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso e mete o sarrafo para ler, porque é importante para que vocês consigam aí gabaritar, ok? Então vamos lá, vamos seguir aqui com ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, pessoal, eu fiz esse breve comentário aqui com vocês, estava na tela do material, do assunto, né? Estatuto da Criança e Adolescente, mas eu quero que você olhe aqui para mim o seguinte, e entenda, tá? Que todas as vezes que a gente for aqui ministrar alguma aula, não só eu, mas também todos os professores aqui do ICD, concursos, a gente tá orientando, tá tudo alinhado aqui pra gente fazer o melhor possível por vocês, tá? Eu sei que vocês ficam querendo em um período curto de tempo correr atrás do prejuízo, mas veja, as coisas para acontecer precisa ser do jeito que tem que ser. Então não precisa também estar aquela agonia, aquela euforia. Vamos aqui, pegando o material, pegando a base e entendendo paulatinamente, porque se você ficar com muita carreira
impetrar uma carreira, uma dinâmica muito rápida, o que é que ocorre? A necessidade de revisar vai ser muito grande. E de repente aí, se você fizer bem feito, talvez você revise apenas uma vez e consiga aí pegar as bases mais importantes. Se você não fizer bem feito, ficar na pressa, o que é que ocorre? Vai exigir de você outras vezes mais quantidades de revisões, o que vai fazer prolongar ou talvez entrar até num ciclo vicioso aí, fazer um retrabalho. Então não é isso que a gente quer para vocês. A proposta aqui é dar para vocês o assunto de forma bem sedimentada, para que vocês peguem o assunto e quando vier revisar, você faça uma revisão assim, bem apurada e consiga já na primeira ida e na revisão já ter um domínio bastante significativo aí, que vai fazer grande diferença na tua prova e te colocar aí dentro da classificação. O objetivo não é apenas a aprovação é o mínimo, né? Ali o ponto de corte, livrar o ponto de corte. Eu não quero que a gente não vai lhe preparar apenas para livrar o ponto de corte. A gente vai lhe preparar para você gabaritar a tua prova, porque essa é a finalidade da gente, tá? Então, gabaritar a tua prova é a finalidade para que você esteja lá dentro das vagas. O concurso da Guarda Municipal ou Polícia Municipal está previsto para sair ainda esse mês, tá? Existe uma previsão, a cogitação que agora dia 10 já saia, hoje é 6. Então, se a gente levar em consideração que segunda é 7, né? Terça 8, quarta 9, quinta 10. Então, daqui para sexta-feira aí saia o edital. Então, vamos meter bronca aqui e estudar, tá bom? Então, vamos para o material novamente, certo? E a gente vai dando sequência aqui para a gente poder entender. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, pejorativamente algumas pessoas utilizam essa linguagem para dizer ECA, né? Então, quando fala ECA, já se lembra, tendo em vista que muitas pessoas têm um senso crítico, porque dizem o seguinte, as pessoas mais antigas acreditam, né, que quando não tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente, que infelizmente valida muito os direitos da criança, ou talvez a concepção da sociedade é que é de forma errônea, mas interferiu e interfere na educação das crianças. É tanto que elas acham que só tem direitos, né? E que os deveres aí tá bem distante delas. Então, por muitas pessoas acharem que a negatividade dessa lei é muito maior do que a positividade, aí associa o nome ECA de forma pejorativa, de ECA. Se não tivesse essa ECA, talvez as crianças da gente fossem mais educadas pela rigidez que eram antes criadas. Então, assim, tem que analisar os dois pontos, né? As coisas precisam se atualizar, claro, a sociedade vai se atualizando, as redes sociais. Então é importante que, da mesma forma que a lei, a Constituição Federal existe para reger o comportamento das pessoas em sociedade, da mesma forma uma lei específica, como as leis extravagantes que existem aí, né? A lei de drogas e Maria da Penha e por aí vai, né? Então, nada melhor do que a própria lei da criança e do adolescente para poder reger aí os direitos e entender as sanções também, sanções administrativas e de cunho socioeducativa para que mantenha as crianças aí, ainda que a sociedade, infelizmente, subentenda de uma forma diferente e interfira aí na formação da criança e do adolescente. Mas vamos lá. Vamos seguindo, né? Esse ECA, sempre você lembra, quando lembra pejorativamente ECA, né? Você vai saber que está se remetendo ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E a lei é a Lei 8.069, né? /90, né? Então é bem recente essa lei. Essa lei tem apenas fez 25 anos, vai fazer 26 anos, né? De existência. Ou melhor, 36 anos, né, pessoal? Se fosse 2000 aqui, aí sim, mas é de 90. Então, 30 e poucos anos aí de existência, tá? Então, vamos lá. Então, ela traz aí alguns pressupostos, né? Então, vamos lá. Antes, eu quero trazer para vocês aqui a estratégia de estudo, tá, pessoal? Sempre você precisa ter isso aqui, é via de regra, tá? Então, ó, primeiro, deixa eu pegar o meu marca-texto aqui para ficar mais fácil, para a gente poder marcar aqui para vocês e colocar numa cozinha aqui que dê, né, para vocês identificarem de uma forma melhor. Então vamos colocar aqui esse vermelhinho, porque fica melhor aqui para vocês. Ó, então, ó, pessoal, primeiro, ter um bom material e acesso a boas aulas não é suficiente, tá? Isso aqui é bom, mas não é suficiente. O que é que faz a diferença, pessoal?
é vocês terem uma orientação, né? Eu costumo sempre dizer na nossa plataforma que o mais importante é a orientação. Então, vocês que estão estudando aqui com a gente, qualquer dúvida, coloca no comentário aqui, ó, na plataforma de vocês, bota no comentário lá dúvida. Se for alguma coisa relacionada à questão, coloca também, que a gente vai prontamente atender vocês com toda a nossa equipe do ICD Concursos, tá? Mas não fica sem interagir. É melhor uma dúvida sanada agora, na preparação, do que de repente você levar ela para sua prova. E daí, pessoal, você pode, né, perder uma questão, e perdendo essa questão você pode perder a sua vaga. Então não é essa a finalidade da gente. Eu quero que vocês coloquem todos os comentários aqui as dúvidas e a gente vai trocando ideia e tirando as dúvidas para vocês. Então, ó, pessoal, não basta ter um bom material e acesso às boas aulas. Não é suficiente. O que é que você precisa? Você precisa de mentoria, orientação, mas sobretudo dedicação. A briga é entre você com você mesmo. Tá? Você com você mesma, se referindo também às meninas. A nossa briga interna, a mente da gente nos auto-sabota. Então você precisa o tempo todo vencer isso daí para não estar perdendo tempo, ok? Então, estratégia, bom material, mas sobretudo foco, determinação e disciplina, que é o mais importante, tá? Cumprir todos os dias. Coloquei aí um plano de estudo para vocês. Como é que acontece o plano de estudo, professor? Você vai pegar de segunda a sexta, ver as disciplinas que estão lá e você vai cumprindo, tá? De acordo com a sua necessidade, o que mais você se identificar e o que menos você tiver acesso ou se identificar, isso vai denotar que você vai ficar com mais dificuldades, aí depois você vai mudando e vai intensificando o que você tem dificuldade e apenas revisando para não esquecer o que você já tem domínio. Percebeu? Então, vamos seguindo. Segundo aqui, montar um cronograma de estudos de acordo com a sua realidade faz toda a diferença. Então, tá lá o cronograma lá, pré-posto para vocês, mas depois vocês vão alterando. De repente tem lá português na segunda e na quinta. Aí vocês veem que em português vocês já estão legal. Então tira o português da quinta, deixa só na segunda e na quinta coloca uma outra disciplina. Vamos colocar raciocínio lógico. Digamos que no raciocínio lógico você não está muito legal e tem apenas raciocínio lógico um dia. Então pega essa quinta que ficou vaga e coloca outra aula de raciocínio lógico, entendeu? Então é dessa forma que você vai intensificando o que está precisando intensificar e apenas revisando, mantendo o que precisa ser mantido para garantir aí uma boa nota na prova, tá certo? Outro ponto aqui, teoria mais questões mais revisões, então traz aí como resultado a aprovação. Então veja, a teoria, as aulas gravadas que nós estamos ministrando para vocês, então você pega aqui os direcionamentos e depois, ó, em casa papirando aí, ó, metendo cacete aí, questões sobre questões, questões sobre questões, mais e mais questões, mais e mais questões, mais e mais questões. Então, mete bronca aí. Professor, tem alguma banca que a gente possa estudar que seja um pouquinho parecida com a INDEC? Vamos pegar bancas que são parecidas para cima, tá? Porque estudando para cima fica mais fácil de você atender a necessidade de uma banca mais fácil. Então, pega aí a INDEC, pega a OCP, que cai muita prova também, certo? Pega as últimas bancas, FGV, que também tem uma complexidadezinha já um pouquinho legal, então vai dar para você mais manejo também, certo? Então, o PE também cai umas questões legais, que também exige interpretação. Então, pega essas bancas e mete bronca aí, que vai dar para vocês aí conseguir gabaritar, perfeito? Então, vamos seguindo aqui, tá? Então, ó, conheça a banca, é importante esse conhecimento da banca, tá, pessoal? Então, vamos lá, entender um pouquinho. Já falei para vocês a INDEC, deixa eu colocar aqui, né? INDEC. Vamos lá, INDEC. INDEC. Pronto. INDEC. Então, essa banca aqui é ela que vai fazer a aplicação da prova de vocês. Então, é uma banca que não é tão complexa, mas exige aí do candidato um pouquinho de raciocínio. Então, entender o comando da questão, analisar o que a questão realmente quer, entendeu? E depois vai para as alternativas aí e vai para a questão, estratégia de eliminação. Por que por eliminação? Porque se você já tem o domínio, já estudou bastante, se dedicou, então subentende-se que você está, né, já com uma bagagem legal para você identificar o que é e o que não é. Lembrando que, pessoal, os gatilhos são diferentes. Identificar o que é eliminar o que está errado. E identificar o que não é eliminar o que está certo, ok?
Então, vamos embora, metendo bronca, e a gente vai seguindo aqui com o Estatuto. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem a sua base legal na Constituição Federal. A Constituição Federal é como a base em que as outras leis, né, que são criadas, sancionadas, nós temos aí o Supremo Tribunal Federal, que é onde está, eles criam as leis, né, eles são os magistrados, né, que trabalham com a parte jurídica de toda a nossa nação. Então ele traz aí todas as necessidades da população, do território nacional, para aplicar, fazer as aplicações das leis. Então eles criam lá as leis baseado na Constituição Federal, para não se auto-infringir, para não se auto-sabotar, ou seja, Agora, pode haver atualizações, né? Ver a lei e, de repente, direcionar por um caminho mais que se identifique com a realidade atual. Então, é diferente, tá? Então, vamos lá. Então, ó, nós temos aí na Constituição Federal, artigo de 1988, né? Nós temos aqui, ó, o artigo 227 da Constituição diz assim: é dever da família, presta atenção, pessoal, lei seca, a lei seca tem que ler, tá certo? Então, ó, é dever da família, da sociedade, vamos lá, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade aqui, ó, tá vendo? Já é interessante isso aqui. Absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar, à comunitária também, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, é dever, certo? Dessa rede de proteção. Aqui, todos esses protagonistas aqui, família, sociedade, Estado, eles são conhecidos também como rede de proteção. Então, já fique aí ciente que se caso cair na prova de vocês, rede, deixa eu colocar aqui, rede, vamos lá, aí vocês não esquecem, né? De proteção. Vou botar aqui já o nome proteção, porque vocês já sabem já, certo? Vamos lá. Proteção. Bastante paciência aqui, a gente vai rede de proteção. Pronto. Fechou. O tio e o C cedilha aqui. Então, rede de proteção. Então, toda a rede de proteção é constituída pela família, sociedade, o Estado. O Estado também traz toda a equipe técnica, né? Assistente social, psicóloga, a promotoria de justiça, conselho tutelar e por aí vai. É um monte de gente envolvido e imbuídos, né, com o cumprimento dos direitos e dos deveres da criança e do adolescente. Vamos lá? Então, seguindo, o artigo 228 diz assim: são penalmente inimputáveis, né, os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. Então, qual é a legislação especial? Quando fala de legislação especial, está falando aqui do ECA. Correto? Fala do ECA, né? Como costuma falar. ECA. Pronto. ECA. Pessoal, é importante entender que inimputáveis, porque quando ele é menor de idade, ele não comete crime. Ele comete ato infracional, porque ele é uma pessoa em desenvolvimento. Ele ainda não conhece o caráter lícito do fato, ainda na sua totalidade, tá? Aí algumas pessoas na prática vão dizer que nada, professor. O menino com 14 anos, 15 anos já é especialista. Pessoal, o que vale aqui aplicar na prova de vocês é de acordo com a lei, a Constituição. A prática é uma outra questão. O empírico é uma outra questão que vocês só vão atuar e ver a diferença quando estiverem na rua trabalhando. Mas na prova o que vocês precisam ter conhecimento é o que está na lei, correto? Então, a base legal aqui já está preposta para vocês. Então, o ECA é uma legislação especial direcionada para as características, necessidades
e as realidades da criança e do adolescente. Ok? Então vamos seguindo aqui, vamos para o próximo slide. Então veja aqui como é que acontece, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem a parte geral, é dividido em duas partes, parte geral e a parte especial. Vamos até colocar aqui, né? Parte 1, parte 2, certo? Na parte geral, a gente vai trabalhar as disposições preliminares, né? Toda a parte basilar dos direitos da criança, do adolescente, por aí vai. Direitos fundamentais, quais são os direitos fundamentais? E a prevenção. Prevenção de atos infracionais, prevenir também para que os direitos aconteçam e por aí vai. Para que também o descumprimento dos deveres não acarrete aí sanções, correto? Logo depois, na segunda parte especial, nós temos atendimento. Como é que se atende, como é que deve ser o atendimento direcionado à criança e adolescente, proteção, a proteção é prioridade absoluta, ato infracional, lembra que eu falei para vocês que não comete crime, comete ato infracional. Quem são os responsáveis, pais, e nós temos aí quem pode assumir responsabilidade dada pela justiça à criança e adolescente, né? Quem pode assumir, tutores, responsáveis, pessoas que adotam também, por aí vai. Então, conselho tutelar, qual é as prerrogativas? Para quem não sabe, eu já fui conselheiro tutelar 2 vezes, já trabalhei muito com o instrumento do Estatuto da Criança e Adolescente, já fui também agente socioeducativo de Pernambuco, já passei um bom tempo também atuando lá, então eu conheço muita coisa bacana aqui que a gente vai poder compartilhar com vocês, tá? Então o Conselho Tutelar a gente vai entender um pouquinho que é um órgão autônomo, jurisdicional, então ele vai atuar, é a autoridade inclusive da criança e adolescente, não existe outra autoridade, a autoridade é a criança, é o Conselho Tutelar. Agora o Conselho Tutelar ele se reporta à Promotoria de Justiça, tá? Que na Promotoria de Justiça ela tem lá a vara da criança e do adolescente, tá? Então a autoridade constituída aqui fundamentada inclusive pelo Estatuto da Criança e Adolescente, é o Conselho Tutelar, ok? E é um órgão autônomo. A gente depois lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. O acesso à justiça, já falei para vocês, a promotoria, né, que tem a vara específica da criança e adolescente. As delegacias também têm a delegacia especializada que se chama, deixa eu lembrar aqui, tá? A questão da gerência da criança e do adolescente, que é conhecida como GPCA, a antiga DPCA, que era que agora é gerência da criança e do adolescente. Nessa gerência, nas delegacias, é obrigatório que tenha lá toda a equipe técnica, tá? Por exemplo, uma criança, o adolescente vítima de abuso sexual ou de um estupro sexual, de algum tipo de violência de cunho sexual. Então ela tem que ser submetida à oitiva, né, com o psicólogo, tem que haver a visita da assistente social. Então tem que ter todo um aparato, não pode ser só a questão policial, entendeu? Tem que ter toda a atenção, tem que ter os pais responsáveis para estar acompanhando todo o processo, beleza? Só beber uma aguinha aqui que a garganta coçou um pouquinho agora. Então percebeu aí, né, pessoal? Então vamos lá. Acesso à justiça, né? Isso aqui é importante. Outra coisa, as infrações administrativas. Vamos ver quando o menor, né, ele comete um ato infracional, quais são as infrações que ele comete, como é que ele pode responder isso daí, né? Como vai implicar as sanções para eles e por aí vai. Então a gente vai ver aqui tudo bem detalhado para que vocês não percam nada, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Das disposições preliminares, nós temos do artigo 1º ao artigo 6º. Então, nesta aula, a gente vai trabalhar do artigo 1º ao 6º. E, assim, de uma forma objetiva, claro, mas, sobretudo, trazendo para vocês os tópicos que têm mais incidência de cair na tua prova e que já caíram, né? Incidência de cair em concurso público. Perfeito? Então, vamos lá. Então, ó. Título 1 das disposições preliminares, nós temos aí o conceito de criança e adolescente, tá? Conceito de criança e
adolescente. Então vamos lá. Para o conceito de criança e adolescente, nós temos, de acordo com a lei 8.069/90, que é a lei que institui o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Nós temos crianças e adolescentes e nós temos aqui as crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento. Guarde esta palavra, tá? Então nós temos aqui o PD, certo? Ou o SD. Por que eu estou dando esse bizu aqui para vocês? Porque todas as vezes que se lembrar de criança e adolescente, você vai lembrar PDSD. PDSD. Por quê? Crianças e adolescentes são, primeiro, pessoas em desenvolvimento e, segundo, sujeitos de direitos. Pronto, chorou. É isso que a criança é. Por isso que ela não pode cometer crime. Todas as vezes, como justa causa de que a criança e o adolescente não entende o caráter lícito do fato em sua totalidade, é porque ele é pessoas em desenvolvimento, ele é pessoa em desenvolvimento e sujeito de direitos. Chorou. Beleza? Então aqui eu coloquei 2 bizus aqui para você não esquecer. CD Concursos é assim, a gente trabalha com mnemônio para que você não esqueça nunca mais. E na hora da prova, PDSD. PDSD, PD, pessoas em desenvolvimento e SD, sujeito de direitos, correto? E segundo aqui, destinatários de proteção íntegra. Então eu fiz questão de colocar aqui diferente, porque ele é DPI. Por que DPI? Porque é destinatário de proteção integral. Aqui que você coloca o L aqui, integral. Então é destinatário de proteção integral. Algumas questões vai querer enganar vocês e vão colocar assim: a criança e o adolescente, eles são destinatários de proteção prioritária. Aí, beleza, tá dentro, tá? Mas se vier dizendo assim, destinatários de proteção parcial, tá dentro? Não. É integral, ou seja, compreende tudo. Então, vocês precisam entender que qualquer palavra que seja o antônimo da palavra integral, então já está errado. Integral é integral, é em sua totalidade. Perfeito? Então vamos lá. O ECA, né, por sua vez, possui 267 artigos e traz aí, garante o quê? Os direitos e deveres de cidadania. Segundo, determina responsabilidades. E terceiro, a família, o Estado e a comunidade. Então é importante entender que o Estatuto da Criança e do Adolescente não só fala expressamente em direitos, mas tem também deveres. Senão, no caso, não seria uma lei. Seria apenas algo totalmente para beneficiar a criança. E é para beneficiar, mas tem lá as sanções também e os atos infracionais. Então vamos lá? Vamos seguindo. Artigo 1º traz: esta lei dispõe sobre a proteção, olha aí mais uma vez, tá? Proteção que integral. Aqui, ó. Vamos dar um up aqui, ó. Vamos lá. Integral a criança e adolescente. Então eu coloquei aqui sempre um mapinha para vocês. Então o ECA traz a proteção integral a quem? Criança e adolescente. Perfeito? Então, não tem aqui o que questionar. As questões têm que trazer dentro dessa perspectiva. Perfeito? Então, possa ser que as questões queiram diferenciar a criança pelo fato de ter realmente suas limitações, mas já o adolescente é parcial. Não é parcial. Tá na mesma condição, criança e adolescente. Vamos lá para o artigo 2. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 18 anos, até 12 anos, aliás, né? Eita, já pulei para o adulto. Considera-se criança para os efeitos dessa lei, a pessoa com 12 anos de idade incompletos. Porque completou 12 anos, literalmente, ela já é o quê? Adolescente.
certo? E adolescente, aquela entre 12, aqui, ó, 12, certo? Então é assim, ó. Vamos lá. Veja a matemática, você nunca erra. 12 até 18 incompletos, certo? Adolescente também até os 18 incompleto. Então, o que está aqui antes do 18 ainda é adolescente. Chegou no 18, por diante, já deixou de ser adolescente. Percebeu a diferença? O que marca aqui, ó, daqui da mesma forma, ó, é 12. Então, vamos colocar aqui, a criança, ela é desde o momento que nasceu, botar aqui o 0, né? Até a setinha, ó, até antes do 12. Ou seja, 12 incompletos, certo? Então, 12 anos, se for um mês de 31 dias, então é 29, 30 e até a hora antes de chegar meia-noite, para completar realmente 12. Entendeu? Se for o mês de 29, a data que ele completa ano, né? Então, ele tem que ser incompleto mesmo. Percebeu? Antes do 12, antes do 18. Então, antes do 12, criança, antes do 18 e a partir do 12 é adolescente. Percebeu aqui? Então, coloquei aqui no artigo 2, criança e adolescente, criança até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente entre 12 e 18 anos. Esse entre aqui ó, já mata, entendeu? Entre quer dizer que é aqui, ó, entre um e outro. Percebeu? Entre um e outro. E aqui compreende, né, o 12, de verdade. Porque antes do 12 já é criança. Percebeu? Perfeito? Vamos seguir. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente, memorize isso aqui, excepcionalmente, deixa eu mudar aqui agora pegou, não foi? Deixa eu apagar aqui, porque ficou um pouquinho diferente, não foi? Porque a letra já está vermelha. E eu coloquei o vermelho aqui e pronto. Aí complicou a vida dos meus alunos. Faça isso não, professor. Que é isso? Pronto. Vamos lá. Então vamos seguir aqui para a gente pegar aqui novamente o marca-texto. Então, ó, percebeu? Aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então veja, pessoal. Ele já não é mais criança aqui, correto? Passou dos 18 até 21. Vamos lá. 18, para vocês entenderem, tá? 18 a, vou botar aqui, 21. Pronto. 18 a 21. Como é que isso acontece, professor? A aplicação disso daqui. Então, pessoal, vamos lá, para vocês entenderem como é o negócio, tá? A criança e adolescente, quando ele comete um ato infracional, ele responde, tá? Então, por exemplo, se for uma criança que vai cometer algum ato infracional, então vai ter a responsabilização. Tem umas que vai para os pais quebrou uma banca na escola, então os pais ele paga, entendeu? Alguma coisa desse tipo, sanções administrativas. No caso do jovem, né, se ele cometeu o crime aqui antes de completar os 18 anos, se ele cometeu o crime antes de completar os 18 anos, com 17 anos e alguma coisa, já chegando à meia-noite para chegar no dia dele completar 18 anos, então o que é que ocorre? Ele cometeu um ato infracional ainda. Então ele vai responder como menor de idade. Então não cometeu um crime, ele cometeu um ato infracional. Só que a sanção, ele vai receber uma medida socioeducativa. Vou botar aqui socioeducativa. O que é isso, professor? O que é uma medida socioeducativa? Deixa eu colocar aqui, pessoal. Vamos com calma. Para você pegar aqui e nunca mais esquecer. Educativa. Educativa.
socioeducativa. Então, o que é uma medida socioeducativa? O menor, antes dos 18, quando ele comete um ato infracional, digamos que ele matou uma pessoa, digamos que ele roubou, digamos que ele furtou, digamos que ele deu uma facada, cometeu um ato infracional, que no caso se for o adulto é crime, ele cometeu um ato infracional, mas que se fosse um adulto seria um crime, tá? Para vocês entenderem aí. Então, é ato infracional devido à condição dele especial, pelo fato de ser menor, certo? Mas dentro da proporcionalidade foi um ato criminoso, beleza? Mas diferenciar direitinho. Então, digamos que ele cometeu um ato infracional e foi submetido a uma medida socioeducativa. O que é a medida socioeducativa? No Estado existem as FUNASES, que são as fundações socioeducativa, que é um presídio propriamente dito, tá? Mas ele não é chamado de presídio, é chamado de Fundação CASE, que são locais onde ele vai ter que responder. Aí existe um pouquinho de hipocrisia nisso daí, tá, pessoal? Deixa claro, porque como é que vai pegar um menino com menor de 18 anos e vai colocar num presídio? É um presídio mesmo, com celas, com refeições, da mesma forma que existe no adulto, no sistema prisional de adulto. Se bem que as configurações são diferentes, né? A gente sabe muito bem disso aí. Mas é um presídio, não deixa de ser um presídio. Então eu trabalhei muito tempo lá e eu sei como é que é a situação. Mas aí o que é que vem o caso? Que, digamos que se ele cometeu com 17 anos, quando ele completasse 18 anos, ele já seria liberado. Só que aí, excepcionalmente, está lá no parágrafo único do artigo 2, excepcionalmente, o estatuto também se estende às pessoas de 18 e 21 anos de idade. Então, ele pode passar quanto tempo lá? Mais 3 anos, no caso, né? Se completou 18, 19, 20, 21. Então, ele vai completar. Aí, na verdade, quando ele entrou com quase 18, aí ele, quando completar 19, fez 1 ano, 20 fez 2, 21 fez 3. Quando ele completa 21 anos de idade, ele não pode mais continuar ali naquela medida. Porque daí não existe mais cobertura do Estatuto da Criança e do Adolescente. Percebeu? Não existe mais cobertura. Então tem que liberar ele. Correto? Agora, vamos lá. Isso aqui é muito importante, tá? Se vier uma questão dizendo para você assim, a INDEC vai colocar uma questão lá. Se o menor recebeu uma medida socioeducativa por ter cometido um ato infracional e foi para a Fundação CASE ou a Fundação Socioeducativa da FUNASE do Estado. E de repente, quando com 18 anos de idade, após os 18 anos, ele cometeu um crime na unidade socioeducativa. Aí eu pergunto, ele lá respondendo a medida como menor infrator socioeducativa, mas se completou 18, já é crime. Digamos que ele matou uma pessoa lá dentro, cometeu um crime porque já é de maior. Então, de lá, ele já é transferido para responder o crime dele como maior no sistema prisional, nas séries, no sistema penitenciário. Percebeu? Pegou a visão como é? Então, beleza. São situações distintas pelo fato dele já ter completado 18 anos. Mas, se ele não cometeu, ele vai cumprir o tempo dele que ele tem de cumprir, mesmo já estando com 18 anos. Vai completar 19 lá, vai completar 20 lá, até 21 anos. Ele está respaldado, o Estado, no caso, está respaldado em caráter excepcional pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele pode ficar até os 21 anos. É isso que quer dizer aqui, nesse artigo 2. Perfeito? Então, nas questões, quando eu colocar lá, aí você vai pegar isso aqui de uma forma melhor. Perfeito? Vamos para frente. Vamos embora. Artigo 3. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral do que trata a lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e finalidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social em condições de liberdade e de dignidade. Então aqui tá, certo? Físico, mental, moral, espiritual e social. Então, coloquei um bizu aí para vocês. O bizu é bizu suprassumo da aprovação. Qual é? Fez
M2. O que é fez M2? São as iniciais aqui, ó. F de físico, E de espiritual, o S de social e o M2 dos dois aqui, ó. Dos dois M, que é mental e moral. Então, memoriza isso aqui, fez M2. O professor Rosivaldo, ele falou na aula dele. Então, na hora da prova, eu vou lembrar da voz do professor dizendo assim, memoriza, aprende, fez M2, fez M2. É isso que tem que acontecer, tá certo? Memorizou, pegou, gabaritou, bota a farda, receber remuneração pro resto da vida. É assim que vale a pena. Memorize isso aqui, aprenda isso aqui, sedimenta, massifique isso aqui para nunca mais esquecer. Porque se porventura vier uma questão dizendo aqui, ó, de acordo, expressamente, de acordo com como está na lei, de acordo com como está expresso na lei, existe aí toda a questão da criança e adolescente, no artigo 3, de o adolescente, criança e adolescente gozar de todos os direitos e que lhe é facultado o desenvolvimento o quê? Físico, mental, moral, espiritual e social. Mas se vier físico, mental, aí vem, coloca outra alternativa lá, quase que não sai. Outra alternativa lá e coloca, digamos aí, físico tem, né? Vamos lá, coloca outra aí. Físico, mental, moral, espiritual, social. Vamos colocar uma outra aqui. Educacional. Então não tem educacional. Entendeu? Não tem educacional. Então é importante entender o que tem, o que está expresso aqui na lei, para não cometer nenhum tipo de erro. Perfeito? Então vamos seguindo. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade. Então tá tudo aqui nesse mapinha mental aqui, ó. Todos os direitos anunciados nessa lei aplicam-se ao quê? A criança e adolescente, sem discriminação de quê? De seu nascimento, de sua situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência. Aí nós temos aqui, de acordo com o nascimento aqui, ó, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia, outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Então, qualquer situações em que diferencie, que coloque ele em situação de diferença em relação aos outros, traz para ele mais importância ainda e mais prioridade. Lá na frente a gente vai ver o que é prioridade, o que é primazia, tudo isso daí, tá? Pra gente entender caso a caso onde se aplica, perfeito? Mas é importante vocês entenderem esse assunto aqui. Leiam isso daqui, que isso aqui cai muito em prova, ok? Então vamos seguindo aqui, ó. Artigo 4. É dever da família, da comunidade, da sociedade, em geral, e do público e do poder público assegurar o quê? Com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, a respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então vamos lá. A garantia de prioridade, então vamos lá. A garantia de prioridade compreende, aí você vai o bizu suprassumo para não esquecer, compreende o que? DP3. Todas as vezes que vier alguma questão falando da garantia de prioridade da criança e adolescente, a criança e adolescente tem prioridade absoluta, correto? E integral, absoluta e integral. Então, dentro dessa garantia, como é que se configura a garantia da prioridade? A garantia da prioridade é DP3, que são as iniciais. Por que DP3? Porque nós temos aqui o D, de destinação privilegiada, e nós temos o P3, que na verdade são 3 P's, que traz aí primazia, precedência e preferência. Então, toda criança e adolescente tem o quê? Primazia. O que seria primazia? De quê? De receber proteção e socorro em
quaisquer circunstância. Qualquer circunstância. Não existe nada que despriorize a criança e adolescente, minha gente. É importante você saber disso. Não existe condição nenhuma que despriorize a criança e adolescente. A criança e adolescente sempre vai ser prioridade integral e absoluta. Perfeito? Então vamos lá. Letra B. Precedência. O que seria precedência? De atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Então tá lá, chegou uma criança, prioridade. Ela precede a situação, entendeu? Então a criança precisa preceder o atendimento lá. O médico que tá lá, o psicólogo, seja lá quem for, tem que entender isso daí. É tanto que, inclusive, lá nos órgãos públicos tem que ter o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? É muito importante isso daí. C, terceiro, né? Preferência, ou seja, na formulação de quê? Na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Então, todas as políticas públicas que são estabelecidas no governo, é importante que haja a criança e adolescente como prioridade absoluta. Ela tem a preferência. Por quê? A criança e o adolescente é o futuro da nossa nação. Se a gente não cuida, se não prioriza-se a criança e o adolescente, então teremos uma sociedade fraca amanhã. Percebeu? Então vamos para cima. Letra D. Destinação privilegiada. O que é isso? De recursos públicos na área relacionadas com a proteção e a infância e a juventude. Todas as vezes que existe destinação privilegiada, porque toda verba, todo capital, todo financeiro que vem destinado para as políticas públicas, a criança e adolescente tem que ser destinação privilegiada. Por quê? A criança e adolescente precisa de todo atendimento integral, absoluto e de ótima qualidade. Escola com ótima qualidade, educação de top. Infelizmente, a gente sabe que a realidade não é assim. Mas, pessoal, a gente precisa entender o que está aqui no ECA, no código, na lei. É isso que vocês têm que prestar atenção, tá bom? Esquece um pouquinho da realidade e se atém ao que está previsto na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito? Então tá aí o bizu para vocês, DP3 é muito importante. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, não pode, pessoal, tem que cuidar, tem que dar prioridade. Eu lembro que, vou falar aqui uma situação que eu vivi, que foi uma experiência muito marcante na minha vida, minha gente, quando uma vez a gente recebeu uma denúncia, estávamos na unidade, né, do Conselho Tutelar na época, e recebemos uma denúncia de um local do sítio, que estava uma criança com uma mãe, e a mãe aparentava não ser muito boa, assim, ter problemas psicológicos, né? E daí a gente, quando recebemos a denúncia, fomos até o local, e quando a gente chega no local, a porta estava toda fechada, tudo fechado. Houve a denúncia, estava fechado, e a gente escutou barulhos dentro, como se fosse arrombando a porta de trás. Daí, o que aconteceu? Existe uma prerrogativa na Constituição Federal que, se for em situações de risco ou em situação de iminente ato, né, de criminal, alguma coisa assim, a gente pode atuar. Então, o que aconteceu? A gente derrubou a porta e daí a gente viu que a mãe estava correndo com a criança por trás, quando ela viu a gente chegar. Então, o outro conselheiro foi lá, correu, conseguiu pegar a mãe, segurou. E daí a gente já acionou a polícia militar, ligamos para o 190 para pedir o apoio, né? Que toda a rede de proteção tem que apoiar mesmo o Conselho Tutelar. Geralmente, como é uma situação de risco, não foi dada nenhuma situação de risco na denúncia, mas o correto já é ir com a polícia, entendeu? A gente já solicita o apoio da viatura e a viatura tem que ir, porque é prioridade. Então daí a gente já ligou para o 190, pegou... Minha gente, foi uma coisa extremamente assim, pesada. Mexeu muito comigo. A criança, minha gente, estava numa situação... Parecia aquelas crianças da Índia, lá daquela região lá. Barrigão, cabeção, um aspecto assim de desnutrição. E para assim, acabar com a situação ainda mais, e com assim, deixar a gente triste de verdade. Quando a gente olhou a casa, né? Quando a gente abria o fogão, tava lá cheio de as
fraldas da criança cheia de fezes, já apodrecidas com tapuru. A casa tava um mau cheiro absurdo. A mãe fazia o quê? Tirava as fraldas do menino e não jogava fora, saia colocando dentro do fogão, debaixo da cama, nos armários da criança, entendeu? Então tava cheio de fralda, cheia de cocô e antigo, minha gente. Então tava um mau cheiro absurdo. Então a gente pegou a criança, levamos para o médico. Quando chegou lá no médico, a gente ficou muito feliz. A gente recebeu palmas. A gente foi muito assim, porque os profissionais agradeceram a gente, porque a criança, segundo o médico, se passasse mais um dia, aquela criança não iria resistir, porque ela estava com desnutrição aguda. Então quem é da área de saúde vai entender isso que eu estou falando. Então, graças a Deus a gente conseguiu fazer a intervenção. Então foi um trabalho assim muito incrível. Depois daquilo dali, minha gente, a gente fez uma internação da mãe. A mãe não tinha condições de criar o filho. Então internamos a mãe, né? Fizemos um relatório, enviamos para a promotoria. A promotoria de justiça acatou o relatório, acompanhou o caso e já na mesma hora acionou a juíza. E a juíza já autorizou, né? Ordenou que os dois fossem abrigados. E entregamos lá, o Conselho Tutelar, inclusive, que enviou para o abrigo e fizemos a internação. Então foi um trabalho assim bem interessante e muito pesado, tá? Então, nenhuma criança pode ser submetida a essas situações, tá? Negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Por ninguém. Ok? Então vamos seguindo aqui. Então, pessoal, nós temos aí no artigo 6º, na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências de bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, a interpretação vai levar em consideração o quê? Os fins sociais, o bem comum, a condição peculiar, ou seja, a condição em que a criança e o adolescente se encontram naquele momento e os direitos e deveres para ser garantidos de acordo com a lei, tá? Então, pessoal, a gente fica aqui, artigo 6º, esse é o primeiro bloco de teorias, depois a gente vai ter um outro bloco de teorias e depois fecha com um outro bloco de questões. Sempre vai ser assim, 2 blocos de teoria, mais teorias, né? E depois fecha com questões, um terceiro bloco, tá bom? Então, pessoal, pra cima, rumo à aprovação. Vem aqui comigo pra gente finalizar aqui esse bloquinho. Então, ó, pessoal, pra cima, certo? A gente vai estar aqui dando todo o aparato a vocês, dando o melhor para vocês, cuidando da preparação de vocês com muito carinho para que vocês consigam gabaritar a prova de vocês, beleza? Qualquer dúvida nessa aula, coloca aqui no comentário, no chatzinho aqui, porque a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês e preparando vocês da melhor forma possível. Para cima, tamo junto, rumo à aprovação. Aqui é ICD Concursos, aqui você realiza o seu sonho. Para cima, pessoal, vamos embora!